Bom, eu refleti muito sobre o Millennium UX, sobre meu conteúdo, sobre o que eu quero para o futuro nesses últimos dias. E eu sinto que chegou a hora do Millennium UX, o nome, acabar ou mudar. E sim, eu sei que esse título ele é muito clickbait, mas eu pensei, eu acho que vai ser a única oportunidade da vida de eu usá-lo. Ou não, né? Mas enfim. Eu vou explicar o porquê o nome Millennium UX vai acabar. Mas antes de mais nada, deixa eu explicar o porquê eu escolhi esse nome, né? A princípio, assim, há quase 4 anos atrás, que foi quando eu criei o Millennium UX. Bom, eu sempre me senti um pouco deslocada geracionalmente falando. Bem pequenininha, quando eu tava no primário, eu fui avançada de série na escola e eu permaneci assim desde então, até a faculdade. Então eu sempre, né, estudei com pessoas mais velhas e acabou que eu fiz daquelas pessoas mais velhas o meu espelho, a minha referência. Eu tava fazendo exatamente as coisas que aquelas pessoas mais velhas estavam fazendo. E até quando eu entrei na faculdade, pra vocês terem noção, gente, só pra esclarecer, eu nasci nos anos 2000. Isso mesmo, 00. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 16 anos. E eu lembro, inclusive, de uma professora tirar uma que pedir pra tirar uma foto minha, isso em frente da turma. Porque eu tinha sido a primeira aluna dela nascida nos anos 2000. E hoje em dia é comum, né? As pessoas nascem, né? Nascem, já são adultas, enfim, já podem beber e dirigir. Mas antigamente, quando foi as primeiras pessoas dos anos 2000 a fazerem 18 anos, eu na época tinha 16 ainda, era um pouco de choque. E eu acabava até escondendo um pouco a minha idade. Eu não gostava muito, até hoje eu não gosto muito da atenção. Mas hoje, obviamente, é tranquilo, porque, né, já passei dessa fase. Mas pra mim sempre foi uma questão. E aí eu ficava me perguntando, né, será que eu faço parte da geração de millennials? Será que é geração Z? Será que é geração alfa? Qual exatamente é a minha geração? Eu nunca soube de fato. E aí, eu continuei esse questionamento até o momento que eu criei o Millennium UX, para vocês terem noção. Eu comecei a pesquisar muito sobre os nomes, né? O nome, possível nome que eu queria dar para o meu Instagram. E aí, eu cheguei até uma definição de millennial que eu me abraçou, sabe? Que eu falei, com essa definição eu me conecto. Inclusive, esse foi um dos primeiros posts do meu Instagram. Se vocês descerem lá pra baixo, vocês vão ver que o segundo post do meu Instagram fala sobre a definição de millennial e por que eu ia usar um millennial. E aí fala que foram essas pessoas, foi essa geração que presenciou o fim da era analógica pro digital, né? O início do digital. E que eram pessoas que sentiam sede de buscar informação, buscar conhecimento, desenvolvimento por meio, né, enfim, por meio da tecnologia e tal. E isso me abraçou e eu falei, é isso. Agora eu me sinto parte dos millennials. Porque durante a pesquisa eu também vi que os autores, eles não têm um consenso exato sobre datas. Então não tem um autor, uma definição específica de um autor que fala, começa em tal data e termina em 1999, 2000. Não, não tem. Eles não têm um consenso sobre isso. O que não faz realmente muito sentido você delimitar que 1999 é isso, 2000 é aquilo. Não. Faz mais sentido essa definição de presenciar fins de ciclos ou pessoas que estão ali unidas por uma característica em comum. Então me abraçou e eu falei, tá, vai ser millennium, eu sou millennium, mas aí eu tive a liberdade poética de escolher o millennium, né? Transformei em millennium pro meu Instagram. E no início, quando eu comecei a postar conteúdo, o meu conteúdo, ele era muito voltado pro UX. Basicamente, eu falava sobre design e sobre UX. UX design, né? E muitas pessoas que me seguiram naquela época, me seguiram justamente por também fazer parte da comunidade de UX design,
mas também porque queriam se tornar UX designers. Esse era o meu foco de conteúdo. Isso quando eu não tinha nem 1000 seguidores. E muitos desses seguidores permanecem comigo até hoje. Porém, ao longo do tempo, o meu Instagram foi crescendo. Então, hoje eu tenho cerca de 20 mil seguidores. E boa parte desses seguidores, eles vieram por conta dos meus novos conteúdos relacionados à carreira. Então, principalmente nos últimos 2 anos, eu comecei a postar muito conteúdo relacionado à carreira. Teve uma época que eu falei muito sobre LinkedIn, teve uma época que eu falei muito sobre currículo, outra época que eu falei muito sobre uma pegada um pouco mais voltada para o humor, falando sobre carreira e coisas que acontecem com as pessoas dentro do mundo corporativo. Então, eu acabei que eu distanciei um pouco do UX e do design para falar sobre carreira. E aí, o meu Instagram cresceu muito, acabou que pegou muito mais pessoas, né? Justamente por não ser mais um tema tão nichado como UX design. E estamos aí hoje em 20 mil seguidores. E isso foi muito legal, muito incrível. Porém, as pessoas que começaram a me seguir desde então, elas não me conheciam de fato. Não eram como as pessoas lá no início que me seguiam por serem UX designers também, ou por terem afinidade com UX design. Essas pessoas começaram a me seguir sem me conhecer. Ou sem, né, ter uma relação ali comigo para conseguir entender quem eu era de fato. Gostavam do meu conteúdo e é isso. E aí eu percebi que muitas dessas pessoas me chamavam de Milena, Mili, enfim, me chamavam por esses nomes por conta do meu arroba. Então, como elas não me conheciam e às vezes nem entravam de fato no meu perfil, elas assumiam que o meu nome era Milene, ou Mila, ou enfim, né, Mili. E aí eu fui deixando isso, né? Eu acabava que eu nem conserto quando elas falam, me chamam de Milena e eu atendo. Mas de uns meses pra cá, na verdade, umas semanas pra cá, eu comecei a refletir sobre será que não é a hora de mudar? Será que chegou o momento? E eu senti que sim, chegou o momento de mudar o Millennium UX. Que a partir de agora não vai ser mais Millennium UX, vai ser Thaís do Millennium. E aí, por que eu fiz essa explicação tão grande? Para que vocês pudessem entender, para as pessoas que gostam de mim, acompanham o meu conteúdo, para quem, enfim, tá aqui comigo, entender o porquê de manter o Millennium, né, no meu arroba, o porquê de aposentar o UX. Eu ainda sou uma UX designer, eu ainda vou falar sobre UX design, porque é o meu dia a dia, eu trabalho com isso 8 horas por dia, então, obviamente, falarei sobre. Mas, para refletir essa nova fase da minha produção de conteúdo, eu acho que Thaís do Millennium é o mais assertivo. Eu ainda vou manter a minha essência de ser millennial, mas agora conseguindo abranger muito mais pessoas, conseguindo ter as pessoas terem uma identificação maior comigo e ter mais identidade, sabe? Agora eu sou Thaís de fato, eu sou a Thaís do milênio. E é isso. Obrigada se você assistiu esse vídeo até o final e se você me acompanha também. Sou muito feliz por tê-los aqui.